E aí, belezinha? Aqui na parte 2 a gente termina a modelagem da nossa cena, começando com a guitarra e mais alguns detalhezinhos. Então a primeira coisa a gente aperta Shift S e seleciona Cursor to World Origin para centralizar o cursor 3D de volta na cena, no encontro dos dois eixos. Isso vai garantir que quando a gente colocar um novo plano para começar a modelar a guitarra, esse plano vai ficar exatamente no centro e nivelado com o plano de baixo, com o plano XY do nosso mundo. E aqui para modelar a guitarra, a gente não vai usar nada muito novo. Eu vou usando o G para mover os vértices, como eu fiz agora. A gente vai usar muito Edge Loops com Ctrl R para ir subdividindo. Tá? Uma coisa que eu faço bastante é selecionar dois vértices diferentes e mover os dois para começar a dar o formato da guitarra. Então aqui já tem o início do formato do corpo da guitarra. E outra coisa que eu vou usar bastante é a tecla S para redimensionar dois vértices distantes um do outro, que é basicamente para aproximar ou distanciar os dois. Então aqui eu adiciono mais alguns edge loops para ter um ponto melhor, e aqui eu seleciono os dois e redimensiono. Então aperto S, travo no eixo X, que é o eixo vermelho, e puxo eles para fora para distanciá-los. Aqui é a mesma coisa, só que para trazer eles mais para dentro. E assim a gente começa a dar uma cara um pouco mais suavizada para o corpo da guitarra, e começa a dar o formato final que ela vai ter. Aqui eu faço a mesma coisa para juntar os dois vértices que vão se transformar mais para frente no braço da guitarra. E vai ser basicamente isso. Então a gente vai selecionando as arestas, como fiz agora, e fazendo extrusão para adicionar mais coisa. A gente vai usar bastante edge loops. A gente vai manipular vários vértices diretamente. Então dessa forma, por exemplo, selecionando e usando ou o redimensionamento com S, ou o mover com G, o grab. Sempre lembrando de travar nos eixos. Tá? Nesse caso vai ser quase sempre o eixo X e Y, porque a gente ainda não está mexendo com a parte 3D mesmo. Mas daqui a pouco a gente faz a extrusão e trabalha com um formato maior da guitarra. E quando for entrar alguma coisa diferente que a gente ainda não usou, eu vou explicar melhor como funciona, mas por enquanto, como é tudo coisa mais simples, eu vou deixar o vídeo acelerado. Qualquer coisa, pausa e tenta entender o que está acontecendo, mas não tem nada muito fora da realidade por aqui.
Bom, aqui a gente tem todos esses círculozinhos que serão as cordas da guitarra. Eu fiz só de um lado, eu dupliquei, ele veio para o outro, alinhei bonitinho, né? Como o começo do braço da guitarra é um pouco mais fino, então a gente teve que posicionar eles um pouco mais próximos. E agora a gente seleciona os dois que são da mesma corda. E lá em cima, eu me perdi um pouco no menu nessa hora, porque eu não lembrava exatamente qual que era. Mas lá no menu Add a gente tem esse Bridge Add Loops. E ele vai juntar essas duas e fazer um cilindro. A gente já tinha usado isso em alguns tutoriais antes. Aqui eu percebi que ele acabou cortando o final do braço da guitarra, então eu já ajeito ele para ficar mais certinho. Mas isso é feito para todas as outras cordas também. Então você seleciona as duas extremidades da corda, lembrando que com a tecla L você consegue selecionar um objeto que está separado do resto. Então é só colocar o mouse em cima do círculo e apertar L. E a mesma coisa do outro lado. E lá no menu Add, em Bridge Add Loops, a gente consegue juntar as duas e fazer esse cilindro. Feitas todas as cordas, eu percebi que tinha ficado muito espesso as cordas, ficou muito estranho, parecendo uma guitarra de brinquedo. Então o que a gente tem que fazer é redimensionar tudo. E para isso a gente seleciona lá em cima, aquelas duas bolinhas, essa opção Individual Origins, porque senão a gente vai redimensionar e vai ficar tudo mais próximo uma da outra, sendo que está tudo certinho já. Então selecionando aquela opção, a gente consegue redimensionar para o centro de cada uma, como se estivesse redimensionando individualmente. E aí lembrando de apertar o Shift Y, para ele não redimensionar no eixo Y, que daí ela só vai ficar mais fina no eixo Z e no eixo X. E com isso a gente consegue deixar as cordas mais finas. Com isso eu percebi também que lá em cima, no começo do braço da guitarra, ela não ficou bem certinho, depois eu vou dar uma ajustada ali também. E daí o próximo passo aqui é fazer as tarraxas, né? Que é onde... Se não me engano, é tarraxa o nome? Que é o que a gente usa para enrolar a corda, para poder afinar depois. Eu faço basicamente um cilindro ali, aí eu duplico para os lados, e depois eu também faço é um negocinho que gira, borboletinha, não lembro o nome exatamente, não sei se é tarraxa o nome disso ou não, mas enfim, eu faço uma vez e duplico também para os outros. Você vai ver que eu rotaciono, quando a gente for para a parte da borboletinha, que eu rotaciono ela para ficar um pouco mais orgânico, mas não tem muito segredo não. Agora só faz uma coisa, duplica e ajeita. Aqui o que faltou para finalizar as cordas é ligar elas até a parte da tarraxa. Então para isso eu faço uma extrusão, aí eu rotaciono a extrusão e faço outra extrusão para ligar até lá. Aqui nessas que estão mais perto eu acabei acertando de primeira, então foi mais fácil, mas nessas que ficam mais longe é um pouco mais difícil. Mas a gente pode usar como guia, na hora que a gente faz a segunda extrusão, ele aparece o eixo Z, que seria na verdade o eixo da extrusão, em azul, e a gente pode ver para onde ele está apontando. Então a gente pode começar a extrusão e se não der certo, a gente já cancela e rotaciona um pouco mais para ficar alinhado direitinho. Então aqui, por exemplo, eu vou selecionar com Alt e clique só aquele círculo. Aqui eu tive algum problema para conseguir fazer isso, tive que dar um zoom. E aí faz a extrusão, rotaciona, começa a extrusão de novo.
e liga até a parte da tarraxa. Então aqui eu já apertei E, eu vi que não está no lugar certo, rotacionei mais um pouco, estava certinho, joguei até lá. E aí eu percebi como estava errada aquela parte ali da guitarra, então eu vou dar uma ajustada naquilo. E aí depois tem mais alguns detalhezinhos que vão ser feitos no corpo mesmo. Então tem os captadores e tem os botõezinhos ali para regular, né, os knobs. Os captadores eu vou basicamente pegar um retângulo, duplicar e fazer uma extrusão. E para a parte dos knobs eu vou adicionar um círculo novo e com extrusão e redimensionamento eu vou ajustar. Então não tem muito segredo. Tem mais alguns outros detalhezinhos que eu faço para ajustar, mas nada muito complicado. Saindo do modo de edição, está pronta a guitarra. O próximo passo é posicionar ela no lugar certo. Então a gente vai para a visão da câmera, traz de volta todos os objetos. Né? Sempre bom lembrar de arrumar ali no outliner, colocar os nomes bonitinhos para ficar mais fácil de achar os objetos. Redimensionar, deixar mais ou menos certo, rotacionar. E aqui não tem muito segredo, né? É G para mover, R para rotacionar, lembrando de travar sempre nos eixos, tanto para um quanto para outro. Lembrando que se apertar 2 vezes a tecla do eixo, você consegue travar no eixo do objeto, que agora como ele está rotacionado, o eixo dele rotacionou junto. E a questão de posicionamento, né? Colocar onde acha que vai ficar legal. Não precisa fazer exatamente como eu fiz. Você pode ter liberdade para fazer o que você quiser. Mas aqui não tem muito segredo não. Tem que tomar cuidado para não deixar a guitarra flutuando, né? Então tem que deixar ela pelo menos bem próxima do piso. E cuidar também para ela não atravessar, não cortar muito o piso, senão vai ficar estranho depois na hora de renderizar. Depois disso, eu ainda faço a borda do palco, então eu vou pegar esse piso, né, o plano de baixo, que seria o piso do palco, e eu vou fazer uma extrusão da borda dele para baixo, para ter o que seria ali a parte da frente do palco. Não vai dar uma diferença tão grande depois, mas é mais para ter um controle melhor. E eu tento fazer um acabamento, tipo uma bordinha ali, uma parte diferente que eu achei que não ficou legal. E daí você vai perceber que eu dei uns Ctrl Z para desfazer, porque eu achei que não deu muito certo. E acabei resolvendo fazer só 2 caixinhas de retorno, que eu achei que ficou bem mais interessante. Também não teve muito segredo, um plano, uma extrusão e movendo 2 vértices para cima já está pronto as caixinhas de retorno. Então é só fazer uma, sai do modo de edição, lembra de duplicar com Alt D para manter linkado, na hora de colocar os materiais fica tudo mais fácil. E assim dá para fazer as caixinhas e quase finalizar. E fica faltando só a grade aqui na frente, que depois eu volto para explicar como foi feito, e os canhões de luz que vão ficar lá em cima. Então aqui a gente começa a fazer a grade frontal ali na frente do palco. Eu dupliquei aquela parte do piso, né, do palco mesmo, só para ficar bem alinhado. E é importante deixar um tamanho que caiba na câmera, não precisa fazer muito maior do que isso. Eu comecei a fazer uma extrusão, mas eu lembrei que não é o jeito mais fácil. Então eu coloquei vários loop cuts, que eu achei que seriam suficientes para chegar no resultado que eu queria. Selecionando tudo, dou um Inset com a tecla I. E aí eu mudo eu já estava, na verdade, né, na seleção de arestas, mas com a tecla C eu consigo selecionar todas elas. E lá no menu Select tem essa opção Checker, que é Checker Select.
que eu consigo tirar a seleção alternada do que estava selecionado. Então eu selecionei todos eles, fui naquela opção, ele desselecionou um sim e um não. E aí com o que ficou selecionado, eu uso o bevel com Ctrl B, para dar o que seria a largura da grade mesmo. E aí eu seleciono todos os que não fazem parte da grade e apago com a tecla X, selecionando Edges, para ficar com o buraco no meio. Feito isso, eu seleciono tudo, fazer a extrusão. É um detalhezinho que pode ser que na hora de fazer isso não dê bem certo, porque pode ser um número par ou um número ímpar de loop cuts. Então, se ficar meio zoado, dá um Ctrl Z e tenta fazer um loop cut a mais que talvez funcione. Tá? Então, saindo do modo de edição, a gente vai na aba dos modificadores, adiciona o modificador de bevel, para não deixar esse canto muito seco, que vai ficar meio estranho na grade. Então ele fica um pouco mais suave, desse jeito. Eu tinha colocado o Shade Smooth, mas eu lembrei que a gente está fazendo tudo bem blocado, então o ideal é deixar no flat mesmo, eu dei o Ctrl Z. E aí o próximo passo é fazer os canhões de luz. Aqui, quando eu fui fazer o outro lado do canhão de luz, eu percebi que eu não conseguiria fazer ele idêntico ao outro. Então eu dei Ctrl Z para desfazer tudo, e o jeito seria fazer os dois ao mesmo tempo. Então selecionando os dois, eu faço uma extrusão. E eu fui redimensionar os dois e eu lembrei que estava lá em Individual Origins. A gente tem que mudar para Medium Point, que é o padrão para conseguir usar o redimensionamento e distanciar os objetos. Aí dá para voltar para Individual Origins para conseguir afinar melhor, deixar mais certinho os dois separadamente, sem afetar a distância entre eles. E aí, mudando para o modo de seleção de vértices, dá para ajustar essas duas pontinhas, que ficou meio bizarro. Então, redimensionando também, a gente consegue deixar um pouco mais amigável. E esse é o canhão de luz. Então, eu faço mais alguns ajustezinhos ali na parede de baixo. Mas, finalizando isso, é só posicionar no lugar e duplicar, lembrando de duplicar com Alt D, para duplicar vinculado, facilitar na hora de fazer os materiais. E aí a gente finaliza a modelagem. Então tá aí a nossa cena, já com todos os objetos modelados e mais ou menos no lugar certo. O próximo passo é trabalhar com a iluminação e a texturização, né? E aí partir para renderizar e finalizar essa peça. Então no próximo vídeo a gente vai dar continuidade, mas de modelagem foi tudo, que acho que era a parte mais complicadinha. Daqui para frente o negócio fica bem mais fácil. Então até lá!